Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma breve meditação nessa manhã, algo revelado do céu para a tua vida, algo que eu tenho vivido, algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu quero trazer um ponto de interrogação, o porquê das lutas, o porquê que Deus permite nós passar por tantas lutas. Querido, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas era para que nós possamos ter bom ânimo, que ele já tinha vencido por nós. É interessante que existe duas tempestades no livro de Mateus. O evangelista Mateus narra, uma tempestade no capítulo 8 e depois no capítulo 14. E a gente vai entendendo, vai desenrolando, o mistério de Deus, o porquê que Ele permite algumas situações acontecer na nossa vida, algumas situações vindo de encontro à nossa vida que nós ficamos até sem saber o porquê, A verdade é essa. Mas eu quero já liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Essa luta que você está passando não é para te matar, é para te edificar. Amém? Queridos, eu quero trazer bem rápido e objetivo aqui que a primeira tempestade, Jesus ele tinha dado uma ordem para que aquele povo, os seus discípulos, pudessem atravessar do outro lado. E Jesus foi para o monte orar. É interessante que no meio da travessia, se levantou uma grande tempestade, aonde os discípulos eles estavam se esforçando, fazendo tudo aquilo que podia ao seu alcance, e eles não conseguiam sair do lugar. Mas quando eles achavam que já estava tudo perdido, chegou Jesus, andando por cima das águas, por cima do problema, que se o problema era a tempestade, Jesus estava por cima da tempestade, dizendo que Ele está sempre no controle da nossa vida. Então nós entendemos que quando Jesus chegou no barco, repreendeu a tempestade, os discípulos falaram o quê? Falaram assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Queridos, o que eu aprendo com isso, que muitas das vezes a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com a própria igreja, humanamente falando, muitas das vezes existem muitas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente o Cristo. Por quê? Porque eles falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, estava andando com ele, conhecia ele, viu os milagres dele, mas não conhecia verdadeiramente quem ele era. Então existe algumas dificuldades, algumas tempestades que possam vir na nossa vida, é para que nós possamos se aproximar mais de Deus, é para que nós possamos experimentar mais de Deus, conhecer mais de Deus, querido. Ah, Dinei, mas você tem mais base bíblica para isso? Tem, a segunda tempestade. Jesus falou: vou permitir eles passar por mais uma tempestade. E ali se encontra a segunda tempestade, aonde o vento vem, aonde o barco quase tomba, e o vento para lá e o vento para cá, e Jesus chega no cenário de novo e repreende da mesma forma que ele repreendeu a primeira vez. E é interessante que os discípulos falaram assim: esse verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, então eu quero trazer para a minha vida tudo que eu passei, tudo que eu já tenho passado. O que eu aprendo é que cada tempestade, cada dificuldade que eu enfrento é para me conhecer o Deus melhor que eu sirvo, o Deus melhor que eu conheci, o Deus melhor que eu ouvi falar. É através das dificuldades que nós experimentamos. A Bíblia é recheada de passagens, de dificuldades que os seus servos enfrentaram e aonde eles tiveram mais experiência com Deus. Vamos falar de um último homem aqui, para ser bem objetivo. Jó. Era um homem temente, reto, se desviava do mal
e era um homem que agradava o coração de Deus. Até porque ele falou: tem visto o meu servo Jó? Mas é interessante, querido, que ele só conhecia Deus por ouvir falar. Mesmo sendo esse homem temente, reto, se desviava do mal, ele conhecia Deus só por ouvir falar. Ele não tinha ainda experimentado esse Deus. E assim foi. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Mas chegou um momento que Deus virou o cativeiro de Jó. E sabe qual que foi a palavra de Jó? Antes eu conhecia por ouvir falar, mas hoje eu conheço por experimentar. Libera essa palavra para você nessa manhã, querido. Essa luta, essas dificuldades que você possa estar passando, que eu possa estar enfrentando, é para que nós possamos experimentar Deus dia após dia. As tribulações que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 é para trazer o quê? Paciência, perseverança e também esperança. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Que Deus possa te abençoar, independente da luta, independente do gigante que você estiver vivendo. Se liga só nessa palavra, querido. Enquanto a tempestade estava lá no barco, enquanto o pessoal estava na zona de conforto dentro do barco, estava tudo tranquilo. Mas quando se levantou aquela grande tempestade, os discípulos correram para onde? Para Jesus, acordar Jesus. Desperta, Jesus. Nós vamos perecer. Assim é a nossa vida, querido. Quando nós estamos passando por um momento difícil, quando nós estamos passando por aperto, nós vamos recorrer a quem? Nós vamos correr a quem? Nós vamos correr a Ele. Porque Ele falou: sem mim nada podeis fazer. Querido, que essa palavra que está no meu coração, eu divido ela com você. As tempestades não são para nos matar, mas para edificar e para nos aproximar de Deus, para que nós possamos ter experiências mais profundas, mais fortes com Deus. Nós podemos falar aqui de Davi, nós podemos falar aqui de Daniel, que as experiências que eles tiveram, as aproximou mais de Deus, teve mais experiência com Deus. Se preocupa não, que esse problema, essa tempestade que você está passando, é só para você dar testemunho. É só para você contar o tamanho do Deus que você serve, que o tamanho do seu problema é muito pequeno diante do tamanho do Deus que você está servindo. Amém? Deus te abençoe. Essa luta é para te fortalecer, para te edificar e para te dar experiência. Amém? Deus te abençoe. Dia 21 de setembro de 2022, eu libero essa palavra para você. Seja forte e corajoso. Deus é contigo. Deus te abençoe poderosamente.